Olá, meus alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa disciplina Fundamentos da Ciência Contábil. Eu sou o professor Diego e vou trabalhar hoje com vocês, continuar, a última aula que nós tratamos das variações do patrimônio líquido. Nós vimos lá na nossa última aula sobre capital social, reserva de lucros, prejuízos acumulados. Hoje nós vamos continuar, então, vamos terminar as contas do patrimônio líquido. E quero deixar aqui também para vocês uma informação que não estamos aprofundando nessas contas, tá bom? O intuito aqui é que vocês conheçam essas contas do patrimônio líquido e, como eu frisei para vocês na última aula, essas contas são das empresas, são daquelas sociedades por ações e de grande porte. A microempresa e pequena empresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com a NBC-TG 1000 ou a ITG 1000, aí não precisa ser essas contas especificamente em relação a prejuízos acumulados. Como eu disse, as microempresas, empresas de pequeno porte, podem conter a conta lucros acumulados nos seus balanços. O que nós estamos estudando aqui é, digamos assim, da empresa lá de cima. Estamos estudando lá de cima para depois a gente entende mais fácil as de baixo, certo? Porque são as de grande porte e as sociedades por ações. Então vamos terminar hoje as contas lá do patrimônio líquido, sem aprofundamento, tá? Só para conhecer. Então, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial e ações em tesouraria. Então, essas contas aqui que nós vamos ver hoje do patrimônio líquido. Aí, muita gente tem dúvidas sobre reservas de capital, reservas de lucros. Nós vamos ver que reservas de capital, essas variações que ocorrem aqui dentro não transitam pela demonstração do resultado do exercício, elas não fazem parte do resultado do exercício, mas elas aumentam o patrimônio líquido. Tanto que vocês, se não estudaram ainda, vão estudar a DRA, Demonstração do Resultado Abrangente. Demonstração do resultado do exercício sobre os lucros. Demonstração do resultado abrangente, como o próprio nome diz, abrange todo o patrimônio líquido. Então, a DRA, Demonstração do Resultado Abrangente, quando vocês estudarem na oportunidade, ou se já estudaram, aqui é uma boa oportunidade para vocês reforçarem, se já viram, ou entenderem melhor. Então, a DRA, ela abrange todas essas contas aqui, as mutações, todas as variações que aconteceram dentro do patrimônio líquido. O patrimônio líquido aumentou ou diminuiu, mas não só por lucros. Isso é que nós vamos ver aqui, certo? Então, essa é a diferença entre reserva de capital e reserva de lucro. Lucro diz respeito ao exercício, aquilo que a empresa, a entidade, teve mais receita do que despesa lá na apuração do resultado do exercício, então ela teoricamente obteve lucro. Teoricamente, tá? Obteve lucro. E na reserva de capital é relacionado ao capital social. Quando o capital social aumenta sem, melhor, quando o patrimônio líquido aumenta sem passar pelos lucros da companhia, então nós movimentamos essas contas aqui em reservas de capital. Essa é a diferença básica entre reservas de capital e reservas de lucros. Então vamos iniciar reservas de capital. Está prevista lá na Lei 6.404, que eu já expliquei para vocês, que é a lei que trata da sociedade por ações. No artigo 182, parágrafo 1º, serão classificadas como reservas de capital contas que registrarem. A linha A contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal. Nós vamos entender o que é isso. É bem complicado a teoria, mas com exercício aqui é bem mais prático para entender. E a parte do preço da emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. O que é tudo isso aqui? Eu vou dar um exemplinho básico aqui depois, mas já vou adiantar. Por exemplo, os sócios subscreveram o capital social, aceitaram o capital social, eles vão injetar o capital social
R$ 1 milhão na entidade. Essas ações, vamos dizer que vale R$ 1. E aí eles abrem esse capital lá na Bolsa de Valores e a empresa é tão boa que quem vai comprar essas ações não vai pagar mais R$ 1, vai pagar 1,50. Então, essa diferença de 50 centavos por ação não é lucro da empresa. É isso que vocês precisam entender. E que nós vamos fazer um exercício para entender. Essa diferença de 50 centavos. Eu tenho o valor nominal da ação de R$ 1. Eu vendo por 1,50 porque a empresa é muito lucrativa, a empresa é muito boa no mercado. A procura é tanta que ela acabou sendo vendida por 1,50. Então, esses 50 centavos não é lucro da empresa. Ela vai lá em reserva de capital. Isso é básico, simples assim. E a linha B, o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Nós temos essas três reservas de capital, basicamente pela Lei 6.404, mas não precisam nem entrar em detalhe aqui sobre alienação de partes beneficiárias, sobre alienação de bônus de subscrição, é muito técnico e isso é mais avançado um pouco para vocês. O que importa entender aqui é que nas reservas de capital são a variação aumentativa ou diminutiva que não passa pelo resultado da empresa, não é relacionado à venda, à compra de mercadoria para obter lucro lá na apuração do resultado. Entenderam? Aqui nós vamos fazer um exercício agora para entender um pouquinho melhor. A empresa ABC possui um capital social de 1 milhão de ações a R$ 1 cada, totalizando 1 milhão de capital social. Então, num dado momento, a empresa resolve aumentar esse capital e coloca no mercado mais 1 milhão de ações. A empresa é tão boa, a empresa é tão bem vista pelo mercado que todas as ações são vendidas aí rapidamente a 1,50, apesar de elas terem o valor nominal de R$ 1. Então, na, na, iniciou a entidade, ela tem R$ 1 de ação. E ela vai aumentar essas ações, vai vender mais ações, vai aumentar o seu capital social, vai ofertar no mercado mais ações para aumentar esse capital social, vai trazer mais sócios para a empresa. E ela põe um valor nominal de R$ 1 a ação. Mas, como eu disse, a empresa é tão boa que acaba sendo vendido por 1,50 essas ações. Então, entra nos cofres da empresa R$ 1.500. Mas R$ 500.000 a mais do que o valor nominal não são lucros da empresa. Esses R$ 500.000 não transitaram pelo resultado do período, mas vai aumentar o caixa, então precisa ter uma contrapartida. Aumentou o patrimônio líquido, mas não é referente ao resultado do período. Precisa ter uma contabilização. Tudo a gente precisa contabilizar. Fato contábil a gente precisa contabilizar. Então, essa operação são reservas de capital. Não é lucro da empresa. Aumentou meu caixa, os R$ 500.000 a mais pelas ações que eu vendi, mas não é lucro. Então, o meu banco passa a ter 1.500.000, o meu capital social, o meu banco 1.500.000, o meu capital social continua registrado por 1 milhão. E aqui eu nem coloquei 1 milhão que já tinha, né? No exercício eu coloquei que tinha 1 milhão e foi aumentar para mais 1 milhão. Então aqui o correto seria 2 milhões. Mas vamos deixar assim só para entender. Vamos entender essa operação e não o que já tinha no balanço. Tá? Então entrou no meu banco 1.500.000, aumentou meu capital social por 1 milhão. Aqui no caso ele passaria a ter 2 milhões pelo exercício aqui. Mas essa diferença de 500.000 vai para reservas de capital, não é lucro, não foi para reservas de lucro. Aumentou meu patrimônio líquido, observem aqui que o meu patrimônio líquido, ao invés de ter 1 milhão que é do capital social, ele passa a ter 1.500.000. Mas esse aumento não se deu em relação a lucro, então essa diferença vai para reservas de capital. Então eu fiz um débito em bancos, que eu vendi todas essas ações por 1.500.000, entrou no meu banco. O meu capital subscrito, capital aceito pela entidade para aumentar, foi de 1 milhão. Então, fica registrado na conta capital social 1 milhão.
Não é porque vendeu por 1.500.000 que no meu capital social vai estar 1 milhão. Não. O valor nominal é de R$ 1 por ação. Se eu tenho 1 milhão de ações, tenho R$ 1 milhão de capital social. Então, permanece sempre o valor subscrito no capital social. Nós estudamos também capital social subscrito na última aula. E essa diferença vai para reservas de capital. Então, total de ativo, total de passivo, bateram. O que é importante entender aqui? Que esse aumento de patrimônio líquido não transitou pelo resultado do período. Como nós estudamos já a apuração do resultado, são aquelas receitas menos a despesa, confronto de receita e despesa, eu encontro o meu lucro do período. Mas esses 500 mil não passou pela minha apuração do resultado, porque não é lucro, certo? Então, por isso que ela está aqui em reservas de capital, para entender o que é essa conta reservas de capital. Próximo, ajustes de avaliação patrimonial. Lá na 6.404, artigo 182, parágrafo 3º. Serão classificados como ajustes de avaliação patrimonial enquanto não computados no resultado do exercício, Diferente da reserva de capital não vai ser computada no resultado do exercício. Não diz respeito à operação da empresa. Operação de compra, venda, apuração do lucro, não. Reserva de capital não vai transitar pelo resultado do exercício. Ajuste de avaliação patrimonial, um dado momento do futuro de outro exercício vai transitar pelo resultado do exercício, mas ainda não. Vai aumentar meu patrimônio líquido, mas ainda não vai transitar pelo resultado do exercício, por isso que vai ser registrado aqui em ajustes de avaliação patrimonial. Continuando, em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído aos elementos do ativo e do passivo, então tanto aumento quanto diminuição, tanto do ativo quanto do passivo, em decorrência da avaliação a valor justo, nos casos previstos nessa lei ou em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência tal. O que isso significa? Vamos para mais um exemplo. A empresa ABC adquire um instrumento financeiro por R$ 100, mas ela pretende manter esse ativo em seu patrimônio para colocá-lo à venda em exercício futuro. Então, ela vai deixar esse ativo lá rendendo e a intenção da entidade é vender esse ativo, mas daqui 2, 3 exercícios. Não agora. Não é uma operação imediata, ela não está comprando e vendendo ali um instrumento financeiro e apurando o lucro no mesmo exercício. Em relação a essa venda, se ela comprou por 100, vendeu por 150 dentro do mesmo exercício, ela já vai apurar lucro de R$ 50 aí. Mas nesse caso, ela vai manter para vender em outro exercício, vai deixar lá rendendo. Então, esse tipo de instrumento financeiro, pela NBCTG 48, ele é mensurado ao valor justo, por meio de outros resultados abrangentes. Também, como eu expliquei ali para você, resultado do exercício demonstra aquilo que foi apurado no exercício, entre receita e despesa apurou lucro ou prejuízo. DRA, demonstração do resultado abrangente, são todas aquelas mutações que aumentaram ou diminuíram o patrimônio líquido, estão dentro da DRA, demonstra o porquê que o patrimônio líquido aumentou ou não. Então, está dentro da DRA, não estando na DRE, no resultado do exercício. Então, voltando, esse instrumento financeiro ele vai ser avaliado ao valor justo. O que isso significa? Eu comprei hoje por R$ 100. Encerro o exercício, lá no encerramento do exercício ele está valendo 110. Eu já vou reconhecer R$ 10 no meu patrimônio líquido, mas ainda não é resultado, porque ele é mensurado ao valor justo, porque ele vai ser vendido lá na frente, não é no exercício ainda. Esse é o valor justo. Então, chegou no final do exercício, R$ 10 a mais eu jogo lá em ajustes à avaliação patrimonial e aumento esses R$ 100 no meu instrumento financeiro. Vamos fazer o exemplinho no próximo slide. Então, inicialmente, eu tenho aqui um capital social de 5 mil, trouxe de exemplo. Meu banco tinha 5 mil, eu comprei um investimento, diminui o banco, não tenho mais 5, agora tenho 4.900, passei a ter R$ 100 de investimentos. Próximo slide. Após um exercício, aqui está tampando para mim, não estou conseguindo ler.
Após um exercício, esse instrumento financeiro passa a valer R$ 150. Então, de que forma que eu contabilizo? Eu tinha 4.900 em banco, 5.000 em capital social e tinha 100 em investimento. Encerrou o exercício, ele está valendo 150, então eu aumento o valor dele no meu ativo não circulante. Agora eu tenho um instrumento financeiro que vale R$ 150 no meu investimento. Só que, contrapartida, esses R$ 50 não pode ser reconhecido ainda em resultado do exercício. Ainda não diz respeito ao exercício. Por isso que vai lá para ajuste de avaliação patrimonial. Vai transitar pelo resultado do exercício, só que futuramente, ainda não. Então, dentro do ajuste de avaliação patrimonial, eu faço esse ajuste. Passo a ter no meu patrimônio líquido 5.050. Por quê? Porque o meu instrumento financeiro valia 100, agora no final do exercício ele vale 150. Aumentou meu patrimônio líquido, eu já tenho que reconhecer, segundo as normas contábeis, segundo a Lei 6.404, já tenho que reconhecer esses R$ 50 de aumento de patrimônio líquido, mas ainda não de receita. Ele só vai ser reconhecido receita na DRE quando ele for realizado. Então, ele aumentou passivo e aumentou ativo. Passaram a valer 5, passaram a ter um saldo de 5.050. Porque o meu instrumento financeiro não tem mais o valor de 100, agora ele tem 150. Pode ser que no outro exercício ele passe a ter o valor de 80, sim. Aí eu diminuiria investimentos. Inicialmente eu tinha 100, mas aí ele vai passar a ter 80. E ajuste de avaliação patrimonial vai ser negativo. Eu vou ter menos 20 aqui. Então eu diminuiria se fosse prejuízo. Estou mostrando para vocês que ajuste de avaliação patrimonial não é só para cima, é para baixo também. Tanto é que tem aqui o mais e o menos. Então, se na mensuração a valor justo ele vale 150, mas eu tinha como 100, eu reconheço um aumento de 50 no PL, mas ainda não é receita. E se eu tinha 100 e ele vale 80, então eu reconheço aqui uma perda. Ainda não é perda, tá? Vai ser reconhecida quando for realizado. Então eu reconheço uma diminuição no meu PL de 20, porque agora esse instrumento financeiro não vale mais 100, ele vale 80. Certo? E aí, após o segundo exercício, esse instrumento financeiro é vendido por 150. Redondinho, número redondinho, só para didaticamente a gente entender. Como é que ficaria? Eu daria baixa aqui nesse investimento de 150 e jogaria para banco. Meu banco passaria a ter 5.050. E o meu ajuste à avaliação patrimonial não teria mais saldo, porque agora já se realizou esse instrumento financeiro, já foi vendido e já é reconhecido agora na DRE ou lucro ou prejuízo. Nesse caso, teve lucro. Aí eu lanço lá como receita, depois eu lanço como apuração do resultado, como nós já estudamos, e depois que eu lanço aqui para reserva de lucro. Já trouxe aqui para dar esse salto para ficar mais fácil para a gente entender qual foi a mutação aqui dentro do PL. Então, eu tinha investimento de 100 inicialmente, passou um exercício, ele tinha o valor justo de 150, eu aumentei o ativo. E aumentei ajuste de avaliação patrimonial. Eu vendi esse instrumento financeiro, então eu dou baixa aqui e lanço em banco. E agora eu preciso dar baixa aqui, e agora ele sim, ele vai transitar na DRE, e agora ele está aqui em reserva de lucro, e o meu passivo igual ao meu ativo. Ok? Então, nós vimos até aqui reserva de capital, que não transita pela DRE em momento nenhum. Ajuste de avaliação patrimonial, ele vai transitar pela DRE futuramente, ainda não. E não são poucos elementos do ativo e do passivo, tá? Isso as normas prevêem. Eu trouxe aqui esse exemplo porque tem a norma que diz que esse instrumento financeiro disponível para venda futura, ele vai ser mensurado ao valor justo. Mas isso as normas ou a lei vai dizer, ó, tal elemento do ativo ou tal elemento do passivo vai ser mensurado ao valor justo pelo resultado abrangente. E aí sim ele será reconhecido aqui em ajuste de avaliação patrimonial. Mas sempre vai estar dizendo, tá? Não são todos os elementos que são ajustes à avaliação patrimonial. São só alguns. Eu trouxe o exemplo de um aqui que é um instrumento financeiro mensurado a valor justo. Tá? Próximo e último ali do nosso patrimônio líquido, ações em tesouraria. O artigo 182, parágrafo 5º, as ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução. Então, eu também já disse aqui,
Tá? Nós temos contas redutoras, contas retificadoras, contas de dedução são sinônimos, tudo a mesma coisa. Alguns autores dizem redutoras, alguns autores retificadoras, e a Lei 6.404 diz redução. Então, as ações em tesouraria serão destacadas no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. O que isso significa? São contas que registram o valor das aquisições de ações da própria empresa. Então, a empresa emitiu ações, emitiu lá 1 milhão de ações. Depois, algum sócio quer sair da empresa, não tem quem compra, isso é um exemplo, tá? O sócio tem lá uma determinada quantia de ações, não quer mais ficar na entidade, quer vender. E ele não encontra quem compra no mercado. Aí a empresa compra. Aí ela tem um período lá para ou ela vende ou ela diminui o capital social. Tá? Não vamos entrar em detalhe também. O que importa é entender só a essência do que é ações em tesouraria. Mas isso a empresa compra as suas próprias ações. Se ela compra as suas próprias ações, tem que estar registrado em algum lugar. Então sai dinheiro do caixa e diminui lá o PL. De que forma? Exemplo. A empresa ABC possui um capital social de 1 milhão de ações a R$ 1 cada, totalizando 1 milhão de reais. Num dado momento, a empresa compra 100 mil ações das suas próprias ações. Detalhe, a empresa não pode negociar, não pode fazer negociações com as suas próprias ações. O que isso significa? Ela não pode ficar vendendo e comprando ação, porque senão o mercado vai achar que a empresa está muito boa. Nossa, tem muita gente vendendo, tem muita gente comprando. Que bom, vamos investir nessa empresa. Não. A própria lei 6.404, se eu não me engano, no artigo 30, diz que as ações a entidade não pode ficar negociando suas ações, mas lá no mesmo artigo tem as exceções, como eu disse aí no caso de um acionista que quer vender, quer sair da empresa e ele não encontra quem compra no mercado, a empresa vai lá e compra. E a empresa tem um período aí para ou diminuir seu capital, dar baixa nessas ações, ou ela vende de novo, tá? Então tem as exceções, mas a empresa, quero deixar claro para vocês, não pode ficar comprando e vendendo ações no mercado por restrição legal da própria Lei 6.404, se eu não me engano, artigo 30. Então vamos para o exemplinho. Eu tinha 1 milhão de capital social, tinha 1 milhão no banco. Aqui está o balanço. 1 milhão capital social, 1 milhão no banco. Aí determinado acionista vai sair da empresa, a empresa vai lá e compra. Comprou 100 mil reais de ações. De que forma? Saiu do banco 100 mil reais, diminuiu o banco. Eu tinha 1 milhão, agora tenho 900, porque eu tive que pagar por essas ações. Tive que pagar o acionista, o valor nominal dessa ação. Era valor nominal de R$ 1, eu pago 100 reais, 100 mil reais para esse acionista, compro as ações de volta e deixo em tesouraria. O que é tesouraria? Tesouraria vem de tesouro. Antigamente, os tesouros da, das nações ficavam em um local e tinha quem guardava esse tesouro. Quem guardava esse tesouro era quem? Tesoureiro. Por isso que quando se fala de tesoureiro, é porque ele guarda o tesouro. Tesoureiro lida ali com o dinheiro, lida com entrada de dinheiro, saída de dinheiro, entrada de recursos e saídas de recursos. Por isso que existe o nome tesoureiro, tá? Que ele é quem guarda o tesouro. Vem daí o nome tesouraria. Tesouraria é o caixa da empresa, tá? São as disponibilidades. Então, a empresa compra 100 mil reais de ações, sai do banco. E aí eu tenho que colocar em algum lugar. Tem que fazer essa contrapartida, porque eu creditei em banco aqui, eu tenho que debitar em ações de tesouraria. E aí ações de tesouraria deduz, ó aqui, lá a Lei 6.404 diz que será destacada no balanço como dedução do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido era de 1 milhão. O capital social continua 1 milhão aqui ainda, hein? Porque capital social subscrito é aquele aceito, é aquele inicial. Os sócios foram lá, assinaram um documento, assinaram um contrato
A sociedade por ação não é contrato, tá? É um estatuto, mas no estatuto aceitaram. Eu tenho, então, ainda um capital social de 1 milhão. Só que agora eu comprei desse sócio 100 mil reais de ação, eu não diminuo ainda o capital social. Eu não diminuo ainda. O capital social não passa a valer 900 mil reais. Eu deduzo o patrimônio líquido em ações em tesouraria. Por quê? Pode ser que eu venda depois essas ações de novo. Tem um prazo de 120 dias para vender essas ações. O sócio não conseguiu vender essas ações. Então a empresa foi lá e teve que comprar do sócio, porque o sócio ia sair da empresa, ia sair da entidade. Então ele fica registrado aqui, diminuindo o patrimônio líquido. Então eu tinha 1 milhão de patrimônio líquido, agora eu tenho 900. Eu tinha 1 milhão de banco, agora eu tenho 900, porque saiu 100 mil do banco para comprar as ações, e eu diminuo o patrimônio líquido com ações em tesouraria 100 mil reais. Se passou o período, a empresa não conseguiu vender ou ela não quis vender, aí sim, eu transfiro, eu faço um crédito aqui em ações em tesouraria, zerando essa conta, e faço um débito em capital social, diminuindo o capital social. Aí sim, diminui o capital social posteriormente. Mas inicialmente precisa ficar registrado em algum lugar, e esse lugar é ações em tesouraria. Então esse é o intuito dessa aula. Se eu não me engano, terminou. Então vamos voltar. O que nós vimos? Reserva de capital não transita pela DRE, nunca, não vai transitar. Ajuste de avaliação patrimonial vai transitar pela demonstração do resultado do exercício um dia vai ser lucro ou prejuízo, então por isso tem o mais ou menos aqui, fica registrado aqui. E ações em tesouraria, quando a empresa compra as suas próprias ações. E, quero deixar registrado mais uma vez, ela não pode ficar negociando, comprando e vendendo no mercado suas próprias ações, tá? Tem as exceções, quando ela puder comprar as suas próprias ações, então ela registra aqui antes de dar baixa no capital social ou antes de vender para outros acionistas ou sócios, certo? Então, deixa eu fazer também aqui, mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, aqui. Esse aqui é um plano de contas referencial da Receita Federal, tá? Então, as empresas aqui do lucro real, eu vou mostrar aqui como que é o plano de contas e onde estão essas contas do patrimônio líquido. E vou deixar o link para vocês, vou até mostrar. Deixa eu mostrar primeiro como é que baixa aqui. Plano de contas referencial. Já é aqui, ó, primeiro item aqui do Google. Então, você clica aqui e baixa esse arquivo, tá? Lá do Sistema Público de Escrituração Digital, Escrituração Contábil Fiscal. Então temos essa tabela aqui, as empresas, ela pode ter o plano de conta delas, elas podem ter o plano de contas delas, da forma que melhor atender a empresa. Só que no momento de enviar para a Receita Federal, ela deve seguir esse plano de contas referencial. Então, vamos voltar lá. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o plano de contas, tá? Depois vocês baixem lá e olhem, fiquem à vontade. Vocês vão gostar desse plano de contas referencial. Então, patrimônio líquido, aqui. Aí tem aqui capital social, que eu mostrei para vocês. O capital social realizado, o capital social subscrito, que é aquele aceito. O aceito, como eu mostrei na última aula, ele continua registrado. O realizado é o que efetivamente os sócios já colocaram na empresa. E eu ainda a integralizar, capital social a integralizar, é aquele que falta os sócios colocarem na empresa. O que mais? Reserva de capital, nós vimos hoje. Ágio na emissão de ações, reserva especial para ágio na incorporação, e essas daqui que nós vimos também. Alienação não importa muito aqui, o que importa é vocês saberem a essência da reserva de capital, tá? Na Lei 6.404 só temos ágio na emissão de ações e esse daqui. As outras, essa não existe mais, essa não existe mais. Reserva de reavaliação também não existe.
existia, mas até aqui, ó, 2008, tá? Mas ainda consta aqui no plano porque ela pode ter empresas aí que ainda tem esse saldo no seu balanço. Reserva de lucros, nós vimos aqui as reservas de lucros e aqui as orientações. Então baixem lá, leiam aqui que vocês vão gostar, tá? Ajuste de avaliação patrimonial, nós vimos hoje. Então nós temos tanto o positivo quanto o negativo. O que mais? Prejuízos acumulados, nós vimos lá. Ações em tesouraria, que nós vimos hoje. Então nós vimos hoje reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, ações em tesouraria. Terminamos aqui as contas do patrimônio líquido, tá? Então, eu vou deixar a aula lá no nosso Moodle, no ambiente virtual de estudos. Vou deixar também essa planilha lá, então vocês fiquem à vontade para olhar. Também vou deixar alguns exercícios para vocês responderem. Agradeço, então, mais uma vez a atenção de vocês, mais uma aula. Estamos chegando aí ao final do nosso... Vamos caminhando, né? Ainda faltam algumas aulas para o final do nosso segundo bimestre. Então, boa aula e até a próxima, se Deus quiser.